Shalom Adonai a todos, sexta-feira, dia 25 de agosto de 2023. Mais um pouquinho, do devocional semanal para todos vocês, tá bom? Hoje eu vou meditar em Tiago, carta de Tiago. A carta de Tiago é uma carta muito prática para se ler, meditar, pesquisar e obedecer para a vida. Ela dá a todos nós, cristão ou não cristão, relevante conhecimento moral, espiritual e social, por que não religioso? Então eu vou meditar com vocês hoje, a carta de Tiago. Especificamente, Tiago capítulo 1, versículo 14, que diz assim, me acompanhe se puder. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Eu, quando tenho a oportunidade de falar sobre pecado, e a Bíblia nos ensina muito falar sobre o pecado, assim como também especificamente nos ensina a falar sobre a vida consagrada em santidade ao Senhor. E falar sobre pecado, eu sempre falo, as pessoas que já me ouviram falar, que o pecado não está fora de nós, o pecado está dentro de nós. Quando a gente entende, compreende e abraça esse ensinamento, tudo fica mais visível, ou passamos a ter entendimento sobre as situações tentadoras ou não da vida, tá bom? Eu sempre falo, o pecado está dentro de nós, não está fora. Se está dentro, eu preciso tratá-lo, combatê-lo dentro de mim, ou, no caso, dentro de nós, tá bom? Então, aqui em Tiago, capítulo 1, versículo 14, eu sempre falo que aqui em Tiago, nesse versículo, eu levo, os meus conhecimentos, você também, a respeito da ação, essa metáfora que Tiago fala, sobre algo da pesca e também da caça, engodado e atraído. Ou seja, engodado e atraído são palavras, atribuída à caça e à pesca. E se tem alguém caçando e alguém pescando, está pescando algo ou está caçando algo. E aqui Tiago vai associar ao pecado, que está dentro de nós, não fora. E aí a gente começa a entender perfeitamente como enfrentá-los, como enfrentar as tentações, assim melhor dizendo. Tiago fala que o pecado, como concupiscência, ou seja, de repente na versão da sua Bíblia está aí cobiça, concupiscência, desejo incontrolável, está dentro, não está fora. Então, se esse desejo incontrolável, seja lá qual for o nome dado por você ou pelos outros, está dentro de você. Ou seja, está dentro de você, para que você caia, eu tenho que montar uma arapuca e atrair você, palavra da caça, uma arapuca ou uma armadilha, Se está fora de você, e também na palavra da pesca, eu tenho que engodar. Engodar o quê? Suponha você, imagina você um anzol, um anzol tem lá,
algo que é de aço, né? Pontiagudo, né? Capaz de ferir, matar, levar alguém à destruição. Isso é um anzol. Mas um anzol por si só, solto, amarrado numa linha, qual peixe comerá esse anzol ou chegará perto desse anzol? Qual? Nenhum, meus irmãos. Então esse anzol, que é pontiagudo, né, uma peça de aço, ou metálica, sei lá, pontiaguda, né, precisa ser coberta, isso é engodo, isso é engodo. Aí Tiago fala, né, foi engodado, ou seja, o anzol recebe uma isca, né, engoda todo o anzol e logo então o peixe não vai conseguir discernir entre o anzol, né, e entre a isca. Logo então ele enxerga a isca e a isca é saudável, boa, né, bonitona, ele vai e boca a isca. Quando ele faz isso, o anzol ele fere, né, física, né, ele acaba morrendo, sendo levado à morte, tá bom? Ou sendo pescado, né, assim dizendo. Então, isso aí é o pecado que está dentro de nós, que precisa ser combatido dentro de nós, não fora de nós, porque fora vai parecer algo bonito, especialmente lindo, mas por dentro é ardiloso, né? Árduo, destruidor. Isso é um pecado. Ou seja, se você está em pecado, ou cedeu ao pecado, isso aconteceu não porque estava fora de você. O outro lado que era o pecado. Não foi o outro lado, não. É você mesmo que é o pecado. Isso está dentro de você. Esse desejo incontrolável. Desejo incontrolável de vingar-se. Desejo incontrolável de saciar os seus desejos carnais. Desejos ilícitos. Aí você precisa, né? Aqui em Tiago, capítulo 1, versículo 14, entender perfeitamente como a Bíblia Sagrada pode nos ajudar. Eu quero ler aqui uma ilustração, né? Vou ler mesmo. Uma ilustração que tem muito a ver com Tiago, capítulo 1, versículo 14, tá bom? Vou pegar aqui umas das minhas literaturas para ler, né? Antiga essa literatura, mas eu vou ler porque exatamente é isso, né? Eu quero compartilhar com vocês nesta manhã de sexta-feira, dia 25 de agosto, né? A isca fatal. Qual o nome da sua isca fatal? Qual é o nome? É dinheiro? É poder? É sexo? Qual o nome da sua isca fatal? Está dentro de você, não fora de você. Está dentro de você, não fora, tá bom? Vivemos basicamente ilhados no mundo de engodos ou de engodos. Por onde quer que direcionamos nossos passos, vamos deparar sempre com um atrativo qualquer cuja intenção é, de uma ou de outra forma, tirar proveito do menos avisados. E assim no comércio, na política e na sociedade em geral. Infelizmente, também não é diferente no campo religioso. O inimigo das nossas almas usa de todos os recursos e métodos para nos atrair, canalizando sempre o seu engodo para aquele nosso lado mais vulnerável, mais fraco. Sua isca é apresentada numa dosagem sempre equilibrada para que o consumo se torne um constante
até que a pessoa nem mais se aperceba que já está dominada, escravizada por uma situação, um vício, um pecado. Conta-se que num determinado país havia uma cidade onde existia uma praça com canteiros cobertos por um maravilhoso gramado. As sombras das grandes árvores tornava os canteiros tentadores. Sabendo do quanto a população se sentia atraída e tentada a sentar naquela espessa grama verde, sobre a fresca sombra das árvores, o prefeito do município concebeu uma ideia de caráter lucrativo para os cofres da municipalidade. Colocou ali uma enorme placa com os dizeres: é expressamente proibido deitar no gramado. É expressamente proibido deitar no gramado. Qualquer infrator será multado em 20 dinheiros. As pessoas que chegavam e lia o aviso tomava todo o cuidado e ia passando a recomendação para outras. As mães recomendavam às suas crianças que fossem atentas e, afinal do decorrer de uma semana, pouquíssimos foram multados. O governador percebeu que o valor da multa sendo muito alto, a arrecadação forçadamente seria pequena. Mandou então remarcar a placa e no outro dia as mesmas pessoas costumeiramente passavam por ali, viram que a multa havia sido remarcada para 2 dinheiros apenas, né? Um cidadão daqueles mais ousados e menos ocupados chamou um dos guardas e indagou sobre a razão da multa ter sido remarcada depois de uma semana. Em resposta à pergunta, o guarda comentou ingenuamente, né? É que por 20 dinheiros ninguém mais se arriscava a deitar-se na grama. Eis aí uma grande e significativa lição. A isca fatal em termos gerais, mas talvez, né, mas especificamente em termos espirituais, é apresentada exatamente em forma de remarcação. Um preço mais ou menos simbólico, porém que eleva sobremaneira os níveis da arrecadação, porque estimula o costume. Assim, com um abismo chamando outro abismo, é que a pessoa vai mergulhando no pecado, comprometendo quase sempre o bom nome de uma família, de uma sociedade e, sobretudo, o bom nome do cristianismo vivido, só por haver deparado com uma facilidade capciosa. Todo cuidado, toda atenção e todo zelo nunca é demais, no sentido de se examinar cada oportunidade e cada cena, mesmo que aparentemente se mostrem revestidos ou engodados de toda a inocência. Ficamos por aqui. Shalom Adonai, forte abraço, bom final de semana para você, sua família. Tenha um abençoadíssimo dia e noite também. Shalom Adonai.